E aí galera, como é que vocês estão hoje? Tudo bem com vocês? Vitão aqui mais uma vez no seu React. E hoje a gente vai reagir ao querido Felipe Boni. É um canal que eu gosto bastante, indico a todos vocês acompanharem o Felipe Boni, ele tem conteúdos excelentes. E hoje vamos reagir ao vídeo intitulado por ele de Star Wars não muda, nem deixa mudar. Vamos ver o que o nosso amigo e querido Felipe Boni... não, gente, ele não é meu amigo, tá? Eu não conheço ele pessoalmente. Mas assim, né? Não conheço pessoalmente, mas considero pacas. Então, ele não é meu amigo, mas eu sou amigo dele. É uma amizade platônica. Então vamos ver aí o que o nosso querido Felipe Boni tem a dizer sobre Star Wars. Vamos lá. Olá, o tema do vídeo de hoje é: será que é possível criar algo novo em Star Wars? Sim, meus amigos, um tema que muita gente não vem pedindo faz muito tempo aqui no canal, mas eu vou fazer mesmo assim. E aí vocês falam... Genial! E posso falar, Felipe, eu também tava querendo muito fazer um vídeo sobre Star Wars e, tipo, não tava, assim, tava pensando, pô, é um assunto que, mano, quem que vai querer ouvir falar disso? E aí, de repente, você lançou a braba e eu falei, tá aí minha oportunidade de surfar junto com o Felipe e reagir, gravar o conteúdo que eu quero também sobre Star Wars. Então vamos aí, vamos nós dois, então, usufruir das nossas livres vontades de gravar um vídeo que ninguém pediu sobre Star Wars. assim, pô, cara, Star Wars é um universo muito grande, tem a saga principal, tem um monte de coisa ao redor de spin-off, dá pra ir pro passado, dá pra ir pro futuro. Quer dizer, o futuro ficou meio zoado aí depois do episódio 9. Mas o meu questionamento aqui é que talvez esse problema seja mais profundo do que ele parece. Porque talvez, e eu vou puxar esse talvez aqui, talvez Star Wars nunca tenha sido um universo infinito capaz de gerar histórias novas pra sempre. Porque desde o... Não talvez, né? Eu afirmo isso assim, é simples, é só a gente começar pelo nome, né? O nome é Guerra nas Estrelas, né? Uma tradução livre aí para o português seria isso, né? Guerra, enfim, é Guerra nas Estrelas, né? Guerra no espaço, enfim. Então, é aquilo, é uma premissa de guerra e que essa guerra tem que estar no espaço. E a gente sabe que a guerra, a existência do império também precede a existência da guerra. Você precisa ter um império, na real o filme fala isso, né? O império precede a guerra. E é só sobre isso o filme, né? Inclusive, não só sobre isso, mas sobre outras coisas aí que o Felipe Boni também vai comentar, vamos ver. No começo, ela foi uma única narrativa ali poderosa e que foi construída ali sobre alguns elementos centrais. Mas com o tempo, as empresas de entretenimento, na loucuragem delas, elas começam a tentar transformar essa história numa franquia permanente capaz de produzir conteúdo sem fim. Juntou até a Trinity aqui no universo do Star Wars. E aí isso começa a criar um paradoxo, porque quando a produção começa a tentar se afastar ali da saga dos Skywalker, os Jedi, os Sith, só quem não tá acostumado aí, os Sith são os inimigos do Jedi, são os poderosão do mal. E aquela coisa da força também, nesse afastamento aqui, a galera começa a se perguntar, eles falam assim, isso ainda é Star Wars? Porque quando esses elementos eles são reutilizados mais de uma vez, a reação costuma ser meio aquele mais do mesmo. E aí, talvez o maior inimigo da renovação dessa franquia não seja a falta de criatividade dos roteiristas e dos diretores. Pode ser um problema da própria identidade do Star Wars. Porque os elementos que definem a série são justamente aqueles que dificultam qualquer mudança mais profunda ali. E aí, pra gente entender por que isso acontece, não basta a gente só ficar assistindo filme e assistindo série. A gente precisa analisar a estrutura econômica por trás disso. Então, minha ideia é analisar essa evolução da franquia desde o nosso amigo Jorge Lucas, chegando aí até a nossa evolução pra Disney. Vou falar de Adorno para variar um pouco, vou falar de fetichismo da mercadoria para variar um pouco também, vou falar também sobre essa economia do risco de Hollywood e até mesmo sobre o realismo capitalista. Vai ser um combo de doideira aqui hoje. E a gente vai entender se realmente criar algo... Olha, Felipe, esse seu vídeo... pesado. Pesadíssimo. Gostei. Vamos continuar. Novo no Star Wars se tornou algo muito difícil mesmo. Mas Star Wars sofre com dificuldade de criar novidades, tem um lugar que tem novidade o tempo todo. Mas eu preciso falar sobre o meu canal agora, né? Então, quem não me conhece, tá me conhecendo agora, segue meu canal. Se você tá gostando desse react, se inscreve no meu canal. Tá na tela também, em algum lugar aí no vídeo vai estar o QR Code do Pix pra quem quiser me ajudar também financeiramente. Ajuda muito, tá? Pra que a gente possa continuar produzindo aí esses conteúdos aqui pra vocês. Então, considerem ajudar via Pix. Eu também vou deixar a chave Pix aqui na descrição do vídeo. Então, para quem quiser e puder ajudar, é sempre bem-vindo. Se você não puder ajudar financeiramente, lembre-se que um like não custa nada. E se você gostou de mim, gostou dos meus reacts, lembra sempre de se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Para que você possa receber as notificações assim que eu postar os meus vídeos, beleza? Agora vamos continuar aqui pro jabá do Felipe.
ação de amor mínima. E também não esquece de se inscrever no canal, assim você não perde os próximos vídeos e vamos tocar a ficha aqui. E aí a gente precisa pegar esse contexto quando uma nova esperança de Star Wars apareceu, né? Porque isso foi lá nos cinemas de 77 e os Estados Unidos eles viviam uma crise política, uma crise institucional também. Os caras tiveram o escândalo do Watergate com a renúncia do Nixon logo na sequência, estavam lidando com as consequências da guerra do Vietnã também, e inclusive o George Lucas criou a Aliança Rebelde de Star Wars, e essa galera foi inspirada ali pelos vietnamitas durante a guerra. Já o Império Galáctico foi pensado como uma crítica ao imperialismo norte-americano, também ao excesso de poder estatal e a crença de que a tecnologia e o poder militar seriam capazes de resolver qualquer encrenca. E a trilogia original, a clássica ali, ela tinha uma mensagem relativamente clara. E a mensagem era, mesmo um império com recursos praticamente limitados, né, os caras tinham aí Estrela da Morte, que era um planeta espaçonave gigantesco, né, imagina a quantidade de recursos e a pegada de carbono pra criar essa Estrela da Morte aqui. E eu acho essa imagem da Estrela da Morte muito massa, cara, essa construçãozinha, assim, eu acho foda. Acho que isso poderia ter sido explorado mais de perto, assim. Mas mesmo com esses recursos, eles poderiam ser derrotados por um bando de caipiras ali, grupos menores, mais criativos, mais adaptáveis. Só que tem uma ironia interessante nisso aqui, porque ao mesmo tempo que o George Lucas contava uma história sobre os perigos da concentração de poder, ele mesmo estava construindo aqui um dos maiores impérios comerciais da história do entretenimento. Assim como eu tô criando aqui nesse canal, um dos maiores impérios comerciais da história do entretenimento. Só que essa... E assim como eu também vou construir um dos maiores. Não. Eu sou pequenininho. A contradição aconteceu de forma definitiva quando o Lucas negociou os direitos de merchandising. Essa é uma história bem conhecida, a galera já sabe bem. Mas na época ele abriu mão de parte do salário que ele ia receber pelo filme para ficar com os direitos de licenciamento e venda de produtos relacionados à franquia. E o acordo parecia modesto no começo, porque o Lucas ia receber uma taxa fixa de $100 mil e também ia receber uma pequena participação nas vendas dos brinquedos. Aí traduzindo para o português aqui pra gente entender melhor, a parada é que a Fox concordou em assumir o projeto de Star Wars, principalmente porque eles queriam trabalhar com o George Lucas em outros filmes. Eles já consideravam que o projeto ia ser ali um líder de perdas, e aí ele negociou um contrato ali em troca de redução do seu salário de diretor de $500 mil para $150 mil, e receberia todos os direitos de merchandising em sequência. E ele foi rejeitado por várias empresas de brinquedos pelo direito de criar brinquedos de Star Wars. Então ele acabou vendendo os direitos de comercialização de brinquedos do seu filme para Kenner, que era uma divisão da fabricante de cereais ali, a General Foods. Ele fez isso antes da estreia do filme por uma taxa fixa de $100 mil. E como ele tinha opção limitada, ele tinha pouco espaço para negociar, então aceitou os termos propostos, recebendo apenas 5 centavos para cada dólar de brinquedo vendido indefinidamente. E aí Star Wars acabou vendendo 100 milhões em brinquedos, 100 milhões de... Ou seja, 5 centavos para cada dólar é 5% das vendas. 100 milhões é 5 milhões, entende? Pro bolso do teu pai. dólares. E isso só entre 77 e 78. Então o George Lucas fez um pé de meia maneiro aí. Então essa decisão se tornou a base da fortuna. Cara, vocês conseguem imaginar? Tipo, primeiro, essa proporção de em um ano, no ano de 1977 para 1978, assim, o cara vivia nos Estados Unidos, numa indústria em crise, que nem ele mencionou, e o país atolado, em guerra, todo ferrado, lascado. O cara me ganha 5 milhões, uma bolada assim, ó, pá, em um ano. Tipo, 5 milhões de dólares hoje, já é uma grana ferrada. Em 78, puta que pariu, meu irmão. O cara simplesmente fez a aposentadoria e a aposentadoria dos netos dele em um ano, tá ligado? Do cara e mudou para sempre o modelo de negócio de Hollywood também. Porque a partir desse momento, um filme, ele deixou de ser ali só uma obra artística. Na verdade, o filme virou uma plataforma para vender produtos. Então isso é muito importante, porque aumenta o ROI do negócio todo. Não depende só da bilheteria do filme ali. E aí todo e qualquer personagem vai poder virar boneco. As naves também vão poder virar brinquedo. Então a Rebelião Rebelde virou uma grande mercadoria. Então basicamente o George Lucas criou o boneco na tela e vendeu suas versões em plástico nas prateleiras das lojas. E vai ser nesse momento que vai ser criada então as franquias blockbusters. E daqui vai sair uma propriedade intelectual, né? Essa marca Star Wars, ela passa a ser o principal ativo econômico. E aí pensa, nesse contexto, as histórias, elas vão continuar existindo. Só que agora elas passam a funcionar também como um mecanismo para vender aí boneco, experiências, parques temáticos e licenças, né? Para um monte de coisa aí. É loja de camiseta no shopping, a gente tem disso. Então nessa época o George Lucas estava verdinho ali. Mas aí quando surgiu a trilogia prequela, ali em 1999, e eu peguei essa doideira de perto, que eu tinha 18 anos quando saiu, e foi nessa época aí que eu fui descobrir Star Wars mesmo, aí esse modelo já estava consolidado, com todos os brinquedinhos aí. Tudo e mais um pouco, bem mais do que nos anos 70. E aí as novas histórias, que eu reassisti esse episódio 1 aí, não cheguei a assistir inteiro, mas eu nem achei tão ruim, vi recentemente aí. Quer dizer, é ruim, mas é menos ruim que o resto ali. Então as novas histórias, elas falam sobre corrupção política, falam sobre manipulação das instituições e falam dessa transformação gradual de uma república para uma ditadura. Só que nesse momento aqui, Star Wars já não era mais cinema só. Ela se tornou uma engrenagem industrial de escala gigantesca. Só que essa dificuldade de criar algo novo em Star Wars vai aumentar muito quando a franquia, ela deixa de pertencer ao George Lucas e vai passar por uma grande corporação de capital aberto. E eu lembro do dia que eu tava no escritório de arquitetura
abertura e vi esse anúncio aqui. Cara, foi um dia feliz. Parecia que grandes coisas iam sair disso. E aí teve, né, a compra por 4 bilhões de dólares de Star Wars. Teve toda uma história ali que o George Lucas tinha uma história maneira pro episódio 7, mas aí tiveram que correr ali pra fugir dos impostos, senão ele ia perder mais ou menos uns 500 milhões, George Lucas, nesse processo. E aí, no fim das contas, assinaram um negócio rápido lá e pronto. E o objetivo declarado da Disney era muito simples. Era ampliar o catálogo de marcas da Disney e gerar valor pros acionistas no longo prazo. E claro que isso vai mudar a lógica da franquia ainda mais. Porque antes Star Wars era uma obra que tinha, sim, o seu nível de exploração aqui, mas que era controlada pelo seu criador, o George Lucas. E aí, depois da venda, vai passar a ser um ativo corporativo que precisava atender meta financeira, investidor, estratégia global de mercado também. Tanto que a Kathleen Kennedy ali, da Disney, meteu o louco no George Lucas. O George Lucas tinha ideia de história, podiam ter aproveitado isso, mas tipo, foda-se, entrega esse Corsa aí e vamos nessa. E aí, uma das primeiras coisas que a Disney vai fazer vai ser retirar do cânone oficial o que a galera conhece aí como universo expandido. Vai sair livro, vão sair jogos também, quadrinhos que foram produzidos ao longo de décadas e que ajudaram ali a manter Star Wars ser o que era. Por exemplo, o termo CIP o George Lucas já tinha, mas ele nunca tinha falado no filme. Vai ser o universo expandido que vai trazer o conceito, vai expandir, etc. Tinha também a trilogia Tron, que fazia ali uma expansão futura do universo depois do episódio 6, que é o que vai acontecer depois do lançamento ali do último episódio até começar com o episódio 1 em 99. Então, assim, tinha coisa ruim e tinha coisa boa. Isso que eu tô mostrando foi uma coisa boa. Só que isso vai ser jogado agora porque eles chamam de Star Wars Legends. Então, o que a Disney tá fazendo? Ela tá centralizando novamente o controle sobre o que é considerado verdadeiro, né? Dentro da franquia. Só que a partir desse momento, Star Wars deixa de funcionar como uma narrativa com começo, meio e fim. E a minha ideia com esse vídeo, inclusive, veio do vídeo do The Boys que eu fiz. Eu falo que nada mais acaba. As histórias não conseguem encerrar mais. E também o lançamento aí do Mandaloriano e Grogu, que eu falei em algum vídeo aí, que essa porra ia dar ruim. Que ninguém assistia essa merda. Não lembro em que vídeo agora pra comprovar pra vocês. Se vocês lembrarem, me mostra aí. Então podemos dizer aqui que agora nós não temos mais, né, sem começo, meio e fim. A gente vai ter isso nas histórias e também nós vamos ter uma linha contínua de, você sabe o que? Produtos. E aí, cara, o que vai ser essa linha contínua de produto? Imagina a loucuragem que não vai ser, né? Vão ter filmes, vão ter séries, vão ter parques temáticos, vão ter produtos licenciados, vão ter jogos, vão ter experiências, tudo agora ligado a uma mesma estratégia de marca. E aí, considerando que tem uma estratégia grande de marca por trás, esse é um modelo que vai exigir uma gestão bem cuidadosa da identidade da franquia. Cara, e é justamente aqui que entra o problema. Porque pensa comigo, quanto mais uma marca depende de elementos reconhecíveis, né, para que ela consiga manter seu valor comercial, podemos imaginar também que fica mais difícil alterar esses elementos, né? Então a consequência é que Star Wars passou a viver essa tensão permanente aqui. Tô dizendo que não tinha antes, não tô dizendo, mas agora ficou ainda maior, e tem um monte de acionista olhando. Então assim, se mudar demais, corre o risco de deixar de parecer Star Wars. E aí se muda pouco, corre o risco de parecer repetitivo. Então isso não é um acidente, isso é uma consequência direta dessa transformação de uma obra artística em uma propriedade intelectual agora administrada por uma grande corporação global. E aí se Resumindo, é aquilo, né, meu amigo? Uma parada que era feita, né, no caso do George Lucas, ela foi feita a partir do senso criativo dele, e ele fez como uma forma artística de expressar uma realidade da qual ele enxergava. Então ele via, lá no início, ele via os Estados Unidos como esse império do mal, e via os rebeldes vietnamitas que resistiam a esse império, né, aos Estados Unidos, como pessoas honrosas, que estavam lutando por suas terras, né, camponeses simples que estavam lutando pela sua vida, pela sua existência. E isso lá atrás era isso, era uma maneira do artista expressar a realidade. Só que isso muda, esse objetivo da arte, ela muda a partir do momento que ela é cooptada por toda essa indústria, porque ela deixa de ser vista como um objeto de arte, como um objeto de expressão da realidade, para ser o objetivo ser o lucro. E acaba aí. O objetivo é só ser lucro. E não só, né? Tem regras que ele precisa preencher, né? Que precisa ter para que seja Star Wars e para ter lucro. Que é exatamente isso que o Felipe Boni tá falando. Eu tô falando pouco nesse react, gente, porque realmente o Felipe ele tem um poder de síntese e de didática excelentes. Então eu praticamente não preciso intervir em nenhum momento, nem falar nada em nenhum momento, porque o que ele diz é autoexplicativo e bem claro, assim. Dito isso, vamos continuar pro react. Você considera que Star Wars está preso em ciclos de repetição? A gente precisa olhar também como que os grandes estúdios, eles tomam decisão, né? E a explicação mais comum que a gente vai ver na crítica por aí é que os executivos não têm criatividade, ou que os roteiristas perderam a capacidade de contar boas histórias. E na verdade, cara, o problema não é falta de imaginação. O problema é a forma como o sistema econômico, na verdade, ele recompensa determinadas decisões para outras decisões. E de acordo com a teoria do capital como poder, do Xi Shanbikler e Jonathan Nitzan, as grandes corporações não estão preocupadas só em gerar
gerar lucro, não. Elas precisam também gerar resultados melhores do que o restante do mercado. Então, para uma empresa como o Walt Disney Company aqui, não basta só fazer dinheiro. Tu precisa crescer mais rápido do que as outras empresas. Ou, no momento de crise também, perder menos valor do que os concorrentes. E essa busca constante por desempenho superior, eles chamam isso de acumulação diferencial. E aí, cara, quando eles estão avaliando uma nova produção de Star Wars, eles não estão perguntando aqui só quanto dinheiro isso pode gerar. Eles estão perguntando também outra coisa aqui, que é qual o risco disso dar errado. E aqui que começa a surgir o maior obstáculo para a inovação. Porque vamos imaginar o cenário aqui. A gente tem aqui uma mesa grandona, o executivo aqui sentadinho na mesa dele, né? Aquela fachadona de vidro lá atrás, com a vista para a cidade aqui, aquela coisa toda, maravilha, não sei o quê. E aí chegam duas propostas para esse brother aqui. Uma ideia completamente nova sobre Star Wars vai ser uma dessas. Aí essa ideia nova não vai ter Jedi, não vai ter Sith, não vai ter sabre de luz, não vai ter estrutura tradicional da saga. Mas aí você vai me dizer, tá, Felipe, mas tem Andor. Isso aí que tu tá falando é Andor. Tá, mas Andor ainda tem Império, ainda tem Rebelde, tem a mesma estética também. Essa ideia de pessoas comuns tentando resistir a estruturas gigantescas de poder. Mas enfim, imagina que é uma ideia aqui completamente nova mesmo, sem porra nenhuma aqui quase. E aí essa ideia ela vai ter um potencial. Potencial aí, sei lá, de, vamos dizer que seja 150 milhões. Só que ninguém sabe se o público vai gostar. E aí nós temos uma segunda ideia. Uma ideia envolvendo Jedis. Mais uma luta ali entre a luz e a escuridão. Mais elementos familiares. E o Andor é um pouco isso, na verdade, né? É uma ideia dessa luta contra o Império, mas tirando ali só essa força dos Jedi e deixando as pessoas mais vulneráveis. E vamos imaginar que essa ideia pode fazer aqui, sei lá, 100 milhões. Então, assim, esse primeiro aqui é ousado. É algo que tem o potencial de fazer mais grana. Esse segundo tem potencial de fazer menos grana. Aí você pensa, pô, vale a pena pegar a ideia nova. Só que os caras vão ter uma série de dados demonstrando que esse tipo de produto aqui já funciona. Então, o risco é muito menor. E na lógica financeira dos grandes estúdios, a segunda opção costuma parecer mais atraente. Então, é por isso que a gente tem dificuldade de ver muita coisa indo embora. Com exceção de Andor, aí vai ter sempre um Jedi na parada. E também não pode ter sangue, não pode ter gore, não pode ter nenhum elemento ali muito agressivo também, porque tá na Disney. E aí esse processo não acontece necessariamente porque alguém tá odiando ideia nova aqui. Não é que o cara fala assim, pô, eu não quero ver novidade. Na verdade, não, a gente tem uma estrutura inteira que foi construída para reduzir incerteza. Então, quando um projeto muito caro depende da aprovação de investidor, executivo, acionista, qualquer elemento que é imprevisível, ele passa a ser tratado como um problema. E é por isso que muitas vezes a criatividade não vai ser eliminada diretamente, ela vai ser filtrada, ela vai ser suavizada, ela vai ser adaptada, vai ser revisada, vai ser reescrita, até que ela deixe de representar ali um risco relevante. Tanto que o nosso amigo Ryan Johnson aí do episódio 8, eu considerei um episódio legal de Star Wars, achei maneiro, se prezava ali a mais riscos, o cara foi limado, não querem ver o cara nem pintado de ouro ali. E ele ia fazer mais filme. Um hora ia ter um filme, um hora ia ter uma trilogia dele. Tinha também o Damon Lindelof, ia fazer coisa aí no Star Wars também. E até tá falando aqui, ó, ele iniciou a estruturação de uma trilogia focada em Rey Skywalker. Versões do roteiro são entregues, trazendo conceitos filosóficos complexos, e depois o estúdio afasta o criador e contrata novos profissionais para reformular o filme. E aí diz que os motivos, eles buscavam um blockbuster tradicional com apelo comercial imediato, enquanto Lindelof preferia focar em dilemas morais e uma desconstrução psicológica madura da protagonista Rey. Então perceba que a indústria não tá necessariamente tentando descobrir a próxima grande ideia, ela tá tentando evitar a próxima grande perda financeira. E aí o Mandaloriano e o Grogu aí caiu 69% na bilheteria agora na segunda semana, sendo que já foi uma bosta na primeira. E isso simboliza esses momentos em que Hollywood tá entrando em períodos de dificuldade econômica. E aí a lógica intuitiva seria imaginar que os estúdios tentariam buscar ideias novas para recuperar o público. Aqui muito... Só queria fazer uma pausa aqui pra... Eu vou ter que mostrar isso, já que ele falou do Mandaloriano e do Grok. Eu vou ter que mostrar isso pra vocês, porque isso é a mais, assim. Pera aí. Não sei se vocês chegaram a ver a publicidade do Neto. Eu não falo inglês. Houve queixas aí do ex-chat de que eu não tava colocando os áudios no começo. Esse aqui foi bizarro, hein? Não sei se vocês ouviram, mas o bagulho entrou do nada. Pera aí. Alguns momentos depois... Ah, esse pessoal do Merchan tá de sacanagem comigo! Como vocês colocam? Eu de verde, pô, tá brincando? Eu gosto muito do Grogu. Bonitinho, todo verdinho. Mas usar essa cor lazareta desgraçada é alta conversa, hein? Olha só, craque, você ficou bem de verde. Difícil mais vezes. Ah, por que vocês não me colocaram de Mandaloriano? Ele que é o protetor. Eu preciso tocar com você, Veloso, tá de brincadeira comigo. Senão eu não continuo mais, hein? Ah, não, cara, ficou muito bem você. Eu vou recomendar. Aqui de verdinho assim, tá demais. Tá bom, então eu vou deixar você ser o Mandaloriano. Agora sim você combina mais com o Grogu. Os dois são oreudo e são verdes. Mas tá aí, né? Além de ter sido um fracasso de bilheteria, teve essa publi inesquecível que vai ficar pros anais da história do Neto vestindo verde. Ai, caralho. Não é como se ele já não tivesse sido jogador do Palmeiras, inclusive, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Todo mundo sabe que o Neto veste verde por uns trocados. Isso nunca foi um problema pro Neto. Ele até bate uma bola de verde por uns trocados. Pra ele isso não é problema nenhum.
Muitas vezes vai ocorrer exatamente o contrário, porque quando a rentabilidade começa a cair, as empresas tendem a se tornar ainda mais conservadoras. E ao invés de apostar em experimentos, eles costumam cancelar projeto considerado arriscado, começam a reduzir investimento em novas propriedades intelectuais também, começam a ampliar controle interno, começam a aumentar o número de gestores e supervisores, começam a exigir mais conformidade nos roteiros e concentrar recurso em marca já conhecida. O objetivo passa a ser proteger o valor da empresa e não expandir os limites da criatividade. Então a lógica de criar algo novo em Star Wars deixa de ser um problema artístico e se torna um problema estrutural. E quanto mais dinheiro investido numa franquia, mais é a pressão de reduzir risco. E quanto mais a pressão para reduzir risco, aí vem menos disposição para mudança radical em alguma coisa ali. E aí quando... Bom, gente, eu não vou assistir o vídeo do Felipe Boni inteiro, até porque são 37 minutos o vídeo dele, é bem longo. Eu recomendo que, para quem se interesse pelo tema e quiser assistir o vídeo do Felipe Boni, né, quiser prestigiar aí o nosso querido youtuber, vão até o canal dele, né? Visitem o canal dele, assistam o conteúdo dele na íntegra. O nome desse vídeo, lembrando pra vocês, é Star Wars não muda nem deixa mudar. Então, vejam o vídeo dele, eu vou deixar o vídeo dele aqui embaixo na descrição também, pra quem quiser, né, assistir esse vídeo dele. E é isso, eu vou pular aqui pro final, pra gente ver a conclusão dele, né, e qual que é o que ele conclui disso tudo, né? Vamos lá. Dentro dos sistemas opressores. E veio muito aquele resultado do Rogue One, né? Que foi uma boa surpresa ali também. E em muitas produções de Star Wars, o Império aparece como uma força abstrata do mal. No Andor ele já é mostrado de forma mais concreta ali. A série mostra aqui vigilância, mostra a mina de lítio no Chile. Tô brincando, não é no Chile, mas deu pra pegar a ideia. Mostra a repressão policial, burocracia do Estado, exploração econômica também, prisão industrial, controle político. Então o Império deixa de parecer uma organização composta só por vilão caricato, os clones bizarros aí, e vira uma máquina administrativa gigantesca. Então isso aproxima, né, a linguagem ali da franquia para discussão como colonialismo, autoritarismo, doutrinação econômica também. E a rebelião também muda, não é só um grupo de herói ali. Os caras têm divergência, têm interesse conflitante, os caras não são 100% safos moralmente também. Então a série mostra pra gente que movimentos políticos, eles são muito mais complexos do que uma divisão clássica entre mocinho e vilão. Então aqui, total, cara, a gente tem uma obra diferente, uma obra mais madura, uma obra mais política, mais preocupada com questão social concreta. Mas aqui é um pouco do capitalismo vendendo a sua própria crítica, né? Existência política, crítica ao autoritarismo, denúncia de exploração, luta contra a opressão, tudo isso dentro de uma assinatura mensal de streaming. Já a Acolyte aqui tentou trabalhar numa outra era ali, a era da Alta República, tentaram trabalhar com personagens novos, conflitos diferentes ali, uma visão menos tradicional dos Jedi também, e a série buscava questionar algumas coisas. O Jedi deixou de ser visto como um herói perfeito, fronteira entre bem e mal ficaram menos claras também. Só que muita gente começou a atacar os episódios antes mesmo deles estarem disponíveis. E aí a crítica não estava só na qualidade do roteiro, da direção, estava nas disputas políticas e culturais ligadas a essa composição do elenco, as escolhas criativas da produção também. Porque aqui tinha crítica relacionada à representação, diversidade, gênero, raça, tradição também, mudança cultural, e quando isso é projetado em produto do entretenimento, começa a ter discussão sobre narrativa. E isso acaba se confundindo com um conflito político. Então isso cria uma situação meio difícil aí pra Star Wars, porque sempre vai ter um custo de um lado ou de outro. Se deixar igual vão reclamar, se mudar também reclama. Então a Acolyte não fracassou só em relação à renovação da temporada, né, que não aconteceu, mas demonstra todo esse problema da lógica financeira da indústria, a dependência de nostalgia, a identidade histórica da franquia ali, que muita gente não quer que altere nada, e a reação do próprio fandom aí. Então, meus amigos, dá pra criar algo novo em Star Wars? Até dá, tá? Endor eu acho que é uma boa prova disso. Só que pra isso alguns riscos precisam ser assumidos. Mas talvez Star Wars já tenha dado o que tinha que dar também, né? Tem tudo isso. A franquia é gigantesca, mas tá tendo sinal de desgaste aí entre os jovens. Mas eu quero saber o que você pensa sobre isso. Tu curte um Star Wars aí, acha tudo uma merda? Eu curto uns filmes isolados, mas não curto muito não o que tá rolando. Mas diz aí tua opinião, se gostou do vídeo, deixa o joinha, também não esquece. É isso, vou falar a mesma coisa, né? É isso. Se vocês gostaram aí do pouco que vocês assistiram aqui do conteúdo do Felipe Boni, lembra de seguir ele, acessa esse vídeo dele na íntegra, assiste tudo que ele tem a dizer. Eu, assim, a minha opinião sobre falando sobre Acólito e falando sobre o Andor. O Andor eu gostei, assim embaixo em tudo que o que o Felipe Boni falou. No caso do Acólito, honestamente, foi uma série que me decepcionou. Me decepcionou, porque no início ela toma um caminho muito interessante de questionar realmente essa questão dos Jedi, né, de colocar eles de repente como possíveis antagonistas, só que não fica muito claro, e aí eu acho que o jeito que eles levam essa história depois não me parece legal, assim. Eu acho que é isso, eu acho que eles até tentaram fazer algo diferente, mas para fazer algo diferente você tem que romper com o antigo, e eles não quiseram romper. Essa é a verdade, eles não quiseram romper com os conceitos antigos, né? E é isso, é triste, mas perderam uma oportunidade, de repente, né? Porque pra mim me parece essa questão do Acólito, eles poderiam ter tratado como falado mesmo dessas, porque as bruxas seriam essas tribos que seriam, pelo menos na minha leitura, seriam tribos que são oprimidas, né? Tanto pelos Sith quanto pelos
Jedis, oprimidas no sentido de não poderem expressar a sua religiosidade, a sua mística, ou na história, a força, como elas acham próprias ou de acordo com a cultura delas, né? Elas, para poder utilizar força, elas têm que se adequar a esse conceito ou dos Jedi ou do Sith, né? Elas não podem ser algo além desse paradigma dicotômico que é bem e mal, Sith e Jedi e etc. Então eu acho que eles perderam a oportunidade, né? Tinha tudo para ser uma excelente, enfim, uma outra história, uma excelente história, um outro ponto de vista, mas eles se perderam ali e é isso. No mais, eu vou ficando por aqui também com o meu react. Se você gostou desse vídeo de hoje, lembra de deixar o seu like, tá? Não se esquece também de se inscrever no canal para receber notificações nos próximos vídeos que eu lançar. Se você tiver alguma ideia também de vídeo, de react que eu posso fazer, comenta. Vão estar aí minhas redes também na descrição do vídeo. Vocês podem entrar em contato comigo também diretamente nas minhas redes. E é isso. Tamo junto, um abraço, um beijo e é nóis.